Olá, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre saúde intestinal. Qual a relação entre o seu intestino e os problemas de saúde? Qual a relação entre o intestino e o sistema imunológico? Os problemas alérgicos? Problemas de visão? Então, nós vamos entender hoje que o intestino ele está interligado com o corpo. E ele é um sistema que, através dele, você vai ter mais saúde, mais longevidade. Ou, através dele, você vai ter muitas doenças. Na realidade, pelo menos 80% das doenças do corpo oriundam do intestino. Se você proteger bem o seu intestino, se você tratar bem o seu intestino, você terá uma maravilhosa saúde. Mas se você não tratar bem seu intestino, saiba, a doença jaz à porta. O intestino é considerado um segundo cérebro. Por que o intestino é considerado um segundo cérebro? Porque o intestino influencia na saúde mental. Tudo que ocorre no intestino influencia o cérebro. Então, se ele funciona bem, se o intestino funciona bem, com certeza o cérebro vai funcionar bem. Mas não é apenas o cérebro que irá funcionar bem. A pele irá funcionar bem, o sangue vai funcionar bem em suas funções, o coração, todo o seu sistema corporal. O fígado vai funcionar bem e assim por diante. Como é formado o seu intestino? O seu intestino, ele é povoado por milhões e milhões de bactérias. Essas bactérias, elas formam a flora bacteriana intestinal. Nossos maus hábitos vão gerar o quê? Destruir essas células, essas bactérias benéficas para o corpo. Graças a essas bactérias, o seu intestino funcionará bem. Graças a essas bactérias, seu sistema imunológico irá funcionar bem. Agora, meus hábitos poderão destruir essas bactérias e com isso eu vou ter deficiências funcionais no intestino. Meus maus hábitos vão provocar disfunções intestinais. Vamos citar aqui um exemplo, um mau hábito. É o mau hábito da combinação alimentar. Por exemplo, você vai comer uma fruta de manhã. E uma fruta é algo maravilhoso. Uma mamão, uma banana, um abacate. Não há problema em comer essas frutas. Onde está o problema? Está exatamente nas muitas misturas. Então você precisa aprender um pouco sobre combinação alimentar. E qual a importância da boa combinação alimentar? Você ter uma perfeita digestão. E qual é a importância da perfeita digestão? Você suprir-se de todos os nutrientes proporcionados por aquele alimento. Toda vez, escute só, toda vez que você não combina bem os alimentos, você vai ter produção de gases. E toda vez que você tiver produção de gases, você vai produzir toxinas. Essas toxinas deixam seu intestino podre. Suas fezes serão podres. Seus gases serão podres. Essas toxinas, elas são absorvidas para a corrente sanguínea. Sua corrente sanguínea vai ficar febril. E vai produzir, essas toxinas vai produzir inúmeros radicais livres. A própria fermentação produz radicais livres. Então a combinação alimentar ela é de suma importância para que você tenha uma boa saúde intestinal, uma boa função intestinal e, consequentemente, você tenha uma boa função orgânica. Então falamos frutas doces e frutas ácidas. Como combinar essas frutas? Fruta doce, você vai combinar com fruta doce. Banana, mamão, abacate. Essas frutas doces, elas irão combinar com semiácidas, quando essas semiácidas, elas estão bem madurinhas. Maçã, pera, goiaba e assim por diante.
Frutas ácidas combinam com frutas ácidas. Frutas semiácidas combinam também com frutas ácidas. Fruta doce não combina com fruta ácida. Então, para que você possa promover uma excelente digestão, você deve comer apenas frutas doces com fruta doce. Não deve misturá-la com fruta ácida. E o que falar dos frutos monofágicos? Melancia, melão são considerados frutos monofágicos. Por quê? Porque eles não podem se misturar com outros alimentos. E por que não pode se misturar com outras frutas? Exatamente porque a digestão da fruta doce, a digestão da fruta ácida, elas ocorrem em aproximadamente 30 minutos. Enquanto que a digestão da fruta monofágica ocorre em 15 minutos. O exemplo, melão e melancia. Jaca é considerado também um fruto monofágico. Por quê? Porque a jaca é uma fruta de difícil digestão. E como tal, a digestão da jaca ocorre aproximadamente em 2 horas, principalmente a jaca dura. Por isso a jaca não deve ser misturada com banana, com mamão, exatamente para que não ocorra fermentação alimentar. Memorize, toda vez que você tem fermentação alimentar, ocorrerá automaticamente produção de gases. Teve gases, houve fermentação alimentar. Houve fermentação alimentar, perde-se 80% do nutriente de seus alimentos. Então, é uma questão de decisão. Agora, o que dizer da fruta doce com um pão, com um biscoito ou com algum outro carboidrato? Não combina. Por quê? O carboidrato ocorre a digestão em aproximadamente 2 horas. Então, se você vai comer fruta, que seja apenas a fruta. Espera o período da digestão da fruta, para você poder comer outra coisa. Dica, você coma a fruta doce, espera um período de 40 minutos, aí sim você pode comer o carboidrato, o aipim, a batata, o inhame, o pão e assim por diante. Bom, nós nos deparamos com a situação de inúmeros casos de processos alérgicos. E esses processos alérgicos, sua origem está no intestino. Tudo ocorre no intestino. É claro que vamos falar em outro tema sobre alergia, é um tema bem abrangente, mas aqui para você ter apenas um tópico. Analise essa imagem de um intestino funcionando perfeitamente bem. Essa pessoa está se alimentando bem. Uma criança que está amamentando só usa do leite materno, intestino em perfeitas condições. Assim como um adulto que se alimenta combinando perfeitamente os alimentos. Você observa as paredes intestinais rosadas, limpinhas. Já nessa imagem você observa que o intestino ele já está sujo. Significa dizer que essa pessoa está tendo fermentações e geralmente os alimentos eles apodrecem no trato gastrointestinal e o intestino então está sujo. Nessa imagem você observa agora o intestino onde existem fezes retidas, pedrificadas. Essas fezes retidas, pedrificadas, elas estão entupindo, obstruindo as microvilosidades intestinais. Uma vez que essas microvilosidades intestinais estão obstruídas, os nutrientes não conseguem ir para a corrente sanguínea. Você vai ter um déficit nutricional. Consequentemente, essas fezes pedrificadas, alojadas no intestino, elas vão liberar muitas toxinas e seu sangue vai ser alimentado de toxinas. As microvilosidades, onde passa-se micromoléculas, elas agora permitirão passar macromoléculas. E o corpo não aceita bem, a corrente sanguínea não aceita bem as macromoléculas.
E aí começa um processo alergênico, que muitos chamam de intolerância alimentar. Muitos não se dão bem com leite, têm problemas de alergia com leite, intolerância ao leite, derivados, queijo e assim por diante. Muitos têm alergia e intolerância a açúcar. E tudo começa na função intestinal. Nessa imagem você agora observa uma pessoa que está aí há 15 dias sem evacuar. Imagine uma pessoa há 15 dias sem evacuar, sem ir ao banheiro. Essa é verdadeiramente uma pessoa enfesada. Uma pessoa enfesada está aí. Muitas fezes retidas. Essa pessoa está estressada, essa pessoa está angustiada, essa pessoa está depressiva, essa pessoa está estressada, ansiosa e facilmente muitos processos alérgicos. Quando eu falo em processos alérgicos, estou falando ali de sinusite, rinite, coceiras na pele. Me deparei em uma palestra que eu realizei agora, me deparei com uma criança de aproximadamente 12 anos de idade, uma coceira nos olhos tremenda, e ela usa óculos. E eu olhei nos seus olhos e observei que ele já estava com um problema de ceratocone e miopia. Conversei um pouco com ele, estávamos no meio de uma palestra, mas me chamou a atenção os olhos irritados, os olhos lacrimejantes, coceira, e ele estava coçando os olhos, e já estavam irritados os olhos. E quanto mais ele coça, quanto mais ele esfrega o olho, mais irritado fica, e mais ele vai produzir ceratocone, um espessamento da córnea e um alongamento da córnea no sentido de formação de funil. E aí a pessoa vai ter problemas oculares, miopia, astigmatismo, hipersensibilidade, coceira. Então essa pessoa, se você tem ceratocone, você precisa reorganizar as funções intestinais. De cara, eu lhe digo, elimine de sua dieta leite, queijo e derivados e açúcar. Elimine de sua dieta. Então, um problema sério, que é um problema ocular, um problema de ceratocone, que começou com um problema intestinal, com um problema de hábitos alimentares. Até hoje, em pleno século XXI, as pessoas acreditam plenamente que leite, queijo, derivados e açúcar são coisas boas. E eu lhe digo categoricamente, não são coisas boas, são venenos. Esses venenos precisam ser excluídos da sua dieta, não são alimentos. Se você me perguntar o que é leite, eu vou lhe dizer o que é leite. Leite é um líquido branco que sai do peito da vaca. Você está lá no curral, acompanhando a retirada daquele leite da vaca. Isso é leite. Mas o que dizer desses empacotados que estão aí nos supermercados? Isso aí é um líquido que denominaram leite. Esse líquido branco, ele está acompanhado de inúmeros venenos que irão destruir a sua vida, irão destruir a sua saúde, primeiramente a saúde intestinal, depois a saúde do corpo como um todo. Então a minha dica para você, elimine leite, queijo, derivados e açúcar. E com isso, tenha certeza, após 30 dias, você já vai melhorar quase 100%, se não 100%, de seus processos alérgicos. Então, é muito importante você cuidar do seu sistema intestinal, alimentando-se daqueles alimentos que Deus proporcionou. Observe que alimentos maravilhosos. Olhe as cores dos alimentos. Na realidade, a natureza criada por Deus, ela é uma natureza
colorida. Os alimentos criados por Deus são alimentos coloridos. Deus, ele é um artista, nosso Criador, ele também é nosso mantenedor. Então, esses alimentos são não apenas bonitos, mas eles são nutritivos. Esses alimentos, eles são o combustível que o nosso corpo necessita. Então, a minha dica para você, usufrua ao máximo desses alimentos, na dose correta e na combinação correta. Então, eu gostaria exatamente de falar. Então, era exatamente essa mensagem que eu queria transmitir para você. Cuidar do seu sistema gastrointestinal. Evitar as fermentações. E aí você me pergunta, Dr. Edson, eu agora estou seguindo suas dicas, eu não estou mais produzindo gases, estou seguindo suas dicas, eu não estou mais falhando na combinação alimentar, mas eu continuo com produção de gases. E aí o que fazer? Ou você está, das duas, ou você está falhando em alguma coisa, ou você produziu um grau de disfunção do ponto de vista de flora bacteriana intestinal tal que precisa agora ser repovoada essas bactérias, boas bactérias do intestino. Então, enquanto você não repovoar essas boas bactérias, você vai ter fermentações. Outra situação é carências de enzimas digestivas. Essas carências, elas poderão então provocar as fermentações. E muito importante essa informação. Pessoas que têm constantes fermentações alimentares têm problema de catarata. Então, catarata é um acúmulo de resíduos tóxicos produzidos no intestino que vai para a corrente sanguínea. Então, quer melhorar das cataratas? Uma dica muito importante, tem outras, mas nesse caso, como estamos falando de intestino, a dica importante é cuide bem de seu intestino. Evite a produção de toxinas. Essas toxinas são bombásticas, inclusive para seus olhos, na produção de catarata. Então, um dos grandiosos recursos para eliminar as cataratas, além de exercícios oculares, são as combinações alimentares, tratar bem o seu sistema gastrointestinal. Você quer melhorar da depressão? Comece pelo intestino. E por quê? O intestino, ele está intimamente relacionado à saúde mental. Lembra que eu falei? É um segundo cérebro. Então você precisa cuidar bem do intestino. É no intestino que se produz a serotonina. 80% da serotonina é produzida no intestino. É no intestino que se produz a melatonina. É no intestino que se produz o triptofano. E com isso tem uma boa relação. Saúde mental, bom sono, saúde física como um todo. Então, cuidar do intestino é de suma importância. Muito cuidado com o que você está comendo. Garanta estar comendo os bons alimentos proporcionados por Deus. Você me pergunta, qual é o alimento bom? É todo aquele alimento que não é divulgado na mídia. A mídia não divulga sobre fruta, não divulga sobre verduras, não divulga sobre raízes. A mídia só divulga de comidas que não são comidas, são produtos alimentícios, enlatados, empacotados, engarrafados, industrializados. É isso que a mídia divulga. E todos esses alimentos têm uma concentração de cafeína e uma concentração de açúcar. Geralmente tem concentração de açúcar, que é o conservante. E geralmente, raro algumas exceções, salvo algumas exceções, tem cafeína. E os dois viciam.
E aí você vai e compra um produto industrializado e diz, nossa, esse produto é muito bom, eu vou comprar mais. E por que ele se tornou muito bom ao seu paladar? Porque ele tem uma concentração maior de açúcar. E açúcar é uma droga que vicia. Além dela ser altamente cancerígeno, o açúcar, ele vicia. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter mais consciência de que o que você come é muito importante para a sua saúde intestinal, para a sua saúde corporal, para a sua saúde mental. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e clique no sininho para que você receba as novas notificações e tenha certeza, nós estamos comprometidos com a saúde e longevidade. O canal Viva com Propósito está comprometido com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu desenvolvimento da saúde integral. Que Deus possa abençoá-lo neste dia.